Mais uma vez estamos aqui nesse programa que tem trazido muita satisfação e muitas alegrias. Muitos ouvintes aí do nosso trabalho, aqueles que nos acompanham, têm mandado pelo canal particular, mandado algumas informações de como estão sentindo esse trabalho. Mas nós estamos aqui levando a cabo o melhor que nós pudemos, não é? No nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Saúde Integral PSI Adalberto Godoy. No nosso programa, que estamos já realizando há algum tempo, Luz e Sombra. Hoje nós vamos para o 8º vídeo, cujo nome é Maya, a Grande Ilusão, a Cura. Já falamos no programa passado que em sânscrito, que é uma língua erudita da Índia, onde é utilizada para definição de termos e situações que dizem respeito à religião, à espiritualidade. Então, Maya é a sombra, é a grande ilusão que envolve o mundo. O mundo em si, nessa visão, é uma expressão da sombra, não é? Por quê? Porque as energias que compõem ainda o nosso mundo são energias que são movimentadas pela sombra. O maior determinante disso, ou os maiores, são os 2 maiores vícios que corrompem a humanidade, chamado egoísmo e orgulho, que tem vários filhos, né, que são os outros vícios, né, o ciúme, né, a vaidade, a intemperança, a arrogância, a petulância e vai embora. Não é? Esses são os filhos do orgulho e do egoísmo. Muito bem. Então a sombra ela já impera no mundo a partir do que nós hoje buscamos no mundo, né? Do que nós queremos. A sombra hoje impera. Mas se nós tentarmos derrotar, uma frase muito interessante é essa, ó. O primeiro passo para derrotar a sombra é abandonar as expectativas de derrotá-la. É o que eu te falei. Tudo, tem uma regra que era dita ele é um pensador espírita, ele tinha alguns livros, não sei quantos escritos, ele chamava Henrique Rodrigues, né? Henrique Rodrigues, já é falecido. Mas num livro dele, ele dizia o seguinte: na vida, tudo que é agredido cria força. E na força se defende. Aliás, é o contrário. Na vida, tudo que é agredido se defende. E na defesa cria força. Se eu agrido a sombra, ela se defende. A hora que ela se defende, ela cria força. E naturalmente impõe o seu peso específico sobre nós. Então, a primeira frase aqui achei muito interessante. Se eu quero derrotar a sombra, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não querer derrotá-la. Ou seja, eu tenho que colocá-la a meu favor. Eu tenho que colocá-la a meu serviço, não é? Quem quer vencer, já perdeu. Já perdeu. Porque eu estou justamente enfatizando a parte que eu quero transformar. É como eu ter um filho, não é? E ele tem alguns problemas e eu fico falando disso. Você fala alto, você briga muito, você não estuda muito, eu fico enfatizando isso. Obviamente é isso que vai crescer nele. Porque eu não consigo fazê-lo enxergar as próprias virtudes. Então a sombra cria força. E se eu quero curá-la, o processo é o contrário. É um processo de transformação, né? De transmutação. Quando nós focamos demasiadamente na sombra, com a estratégia de destruí-la, nós damos força a ela. Ela fica mais forte, né? Vamos lá tomar o exemplo que usamos no último vídeo, falando sobre a usina hidrelétrica. Se eu for lá e tamponar o vazante e as turbinas, a água vai enchendo a represa, né? Vai se avolumando ao ponto que, estoura, vai estourar. É assim que acontece com a sombra, né? Quando nós damos muito valor
do lado negativo, nós queremos destruí-la, ela cria força, ela se defende e cria força. É como, para nós entendermos, é como se ela tivesse vida própria. É como se, eu diria até que não é como, é exatamente isso, ela tem uma vida própria no sentido de ter reações, ou seja, estímulo e resposta, né? Conforme eu quero agredi-la, ela me agride, né? É como se o inconsciente ele tem leis próprias que dirigem o movimento inconsciente, né? A sombra, ela vive e sobrevive a partir de nossos vícios, das nossas dificuldades, no conflito, na guerra, entende? Por isso que o nosso mundo ainda é uma grande sombra. Como disse Carl Gustav Jung, a sombra cria uma névoa que ela faz o tamponamento do self, ela sufoca o self, ela sufoca a essência, o espírito. Nós mergulhamos na carne, faz parte da nossa evolução, mas como as pendências e as tendências, melhor dizendo, da sombra faz parte de quase todos os movimentos, nós ficamos ennovelados no meio dessa ilusão. Tanto que nós vivemos a vida inteira achando que nós somos corpos. Inclusive os espiritualistas, né? Dizem assim: eu quero que o meu espírito seja feliz. Eu quero evoluir o meu espírito. Ora, como é que ele pode estar se referindo a si mesmo como meu? Quem é que está falando isso? O corpo que está falando o meu espírito? Ou é o espírito? Quem fala em mim, o corpo ou o espírito? É o espírito. Então eu não posso dizer eu quero que o meu espírito. Não é o corpo que está dizendo isso. É o espírito. Ou seja, eu quero evoluir. Eu, espírito, quero evoluir. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. Essa é a diferença básica, né? A ilusão que a sombra cria também nos leva a esse tipo de procedimentos, de pensamentos, né? E a sombra nos manipula especialmente, muito especialmente, com o medo e com a culpa. São os dois maiores mecanismos de manipulação, tanto que foram utilizados no decorrer de toda a evolução humana pelas religiões, né? Pelo poder constituído, pelos mais fortes, pelos poderosos, usavam tanto o medo como a culpa. Na religião, a culpa atingiu o seu ponto máximo de expressão, obviamente como instrumento da própria sombra, né? A parte sombra da própria religião, onde enfatiza nas pessoas o medo e a culpa. Ou seja, nós aprendemos com pensamentos anteriores das religiões, nós aprendemos a ser culpados e medrosos, mas não aprendemos a ser responsáveis. Porque somente quem é responsável é capaz de gerir os próprios processos e conseguir se libertar daquilo que o prende, né? Medo e culpa são grilhões que nos aprisionam. Então, ela nos manipula através dessas duas possibilidades, seria o medo e a culpa. Dado o inegável domínio da sombra em todos nós, concluiu Freud, né? Freud concluiu da seguinte maneira: a civilização existe a um custo trágico. Por que será que ele disse isso? E o que realmente ele quis dizer com isso? Bom, nós vemos que para conviver com as pessoas, né, no sentido geral, nós precisamos reprimir os nossos instintos selvagens e atávicos, que são, na verdade, o produto dessas experiências todas passadas, né, e do automatismo, do instinto e tudo mais. A violência pessoal e em massa, Freud nos afiança que essa repressão, ou seja,
da violência, né, pessoal, em massa, dos instintos selvagens e atávicos, afirma essa frase de Freud: a civilização existe a um custo trágico. Por quê? Porque são bilhões de pessoas reprimindo a sua sombra para poder conviver. Mas o que você quer dizer com isso? Que nós deveríamos soltar a sombra e nos tornar violentos? Não. Nós dizemos que tem uma outra opção entre os dois lobos, né? O pensamento filosófico traz a seguinte opção: ou eu trato o lobo bom e morre o ruim, ou eu trato o lobo sombra e morre o lobo luz. Tem outra opção: trate os dois, dê comida aos dois e dê afeto aos dois, e você vai colocar os dois a serviço da tua evolução. Ok. E se nós pensarmos isso em termos de mundo? O que é que nós trazemos para as relações? Nós reprimimos a nossa sombra para nos adequarmos às regras sociais. Obviamente, nós temos que nos adequar às regras sociais, né? A lei, a justiça. Mas se nós continuarmos a reprimir a sombra, em qualquer momento, dia virá em que essa energia vai eclodir e explodir, tal qual o exemplo da usina hidrelétrica. Vocês sabem quando isso fica mais efetivado? Quando nós tivemos um episódio como a Segunda Guerra Mundial. A sombra de todos veio para fora. Dirigida por um fator, por um paciente identificado, né? O sujeito que foi médium da dor, da sombra da humanidade, chamado Adolf Hitler. Ele foi o médium, vamos dizer assim, né? Ele foi o pivô de tudo. Ele foi o estupim. Ele movimentou a sombra do mundo a partir da sua própria sombra. Se nós negarmos a sombra, é um risco iminente, né? Então, começar a trabalhar isso de maneira integral é a solução para as nossas vidas e para a nossa evolução. Continuarmos sempre entendendo que nós somos sombra e luz e que a única condição de harmonizarmos isso é no amor diante de uma consciência cósmica. Enfim, nós queremos construir uma sociedade pacífica, afetuosa, organizada, mas a estratégia para isso é sempre enjaular a sombra, né? Se eu vou enjaular a sombra, corremos o risco de sempre que nós falamos. Um dia ela explode. Eu tenho que transformá-la. Vamos pensar também, se a estratégia fosse destruir a sombra, por que será que Jesus não assumiu a sua missão, né, no caminho que ele escolheu, com uma estratégia de destruir a sombra? A estratégia não foi essa, se nós entendermos o Evangelho. O que foi que ele fez? Ele nos conduziu à aquisição de luz e valores, porque através desse processo nós íamos conduzir naturalmente a energia da sombra para os valores, assim como ele fez com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso caçava e matava cristãos à sombra. Jesus não destruiu Paulo, colocou todo o potencial dele a serviço do Evangelho. Então essa era a estratégia, né? Então nós, sabendo que Jesus tinha essa visão, e ele deixa essa visão bem clara na parábola que ele conta do joio e do trigo. Deixai o joio e o trigo crescer juntos, ou seja, deixar a sombra e a luz crescer junto. E aí você vai identificar em algum tempo o que é um e o que é o outro. E aí nós vamos fazer o processo de transformação. Portanto, nós, às vezes, ao tentarmos destruir a sombra, junto com isso, nós destruímos algumas aquisições de valores. Por exemplo, quando um filho
que está se esforçando, que adquiriu alguns valores e de repente por um descuido ele faz uso lá de uma droga e aí nós começamos a desmerecê-lo, a julgá-lo, a isolá-lo, ser indiferente, ou seja, aquele pouco valor que ele havia adquirido, quando eu enfatizei a sombra dele, eu destruí tudo aquilo que ele conseguiu construir com muita dificuldade. Então não. Vamos valorizar o total, para que a construção da luz que existiu até aquele momento não seja, junto com a própria sombra, destruída, porque o peso fica enorme e às vezes nós não conseguimos carregar. Mahatma Gandhi teve algumas frases e comportamentos, que foram especiais. Uma delas diz assim: eu não sou contra nada, sou a favor da não violência. Olha que interessante. Como é que é a visão dele sobre a sombra? Se ele fosse contra a violência, ele estaria agilizando a própria sombra. E ele não queria agilizar a sombra, ele queria trazer a sombra a favor da evolução. Ou seja, não sou contra nada, sou a favor da não violência. E assim ele conseguiu simplesmente libertar um país de dimensões continentais, como a Índia, da Inglaterra, que era seguramente um dos maiores poderes bélicos já na época. Simplesmente sabendo lidar com a sombra e com a luz. Novamente eu agradeço a sua participação. Peço, por favor, faça a sua inscrição para você receber avisos, comunicados sobre os próximos vídeos. Dê o seu like, nós precisamos dele para continuar nosso trabalho. E peço também que você faça o trabalho de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem nesse momento estar necessitando disso. Esse assunto pode ser para ela, em muitos momentos, ser definitivo, pode ajudá-la a tomar decisões. E você pode fazer isso com um simples toque no compartilhar. Agradecemos muito o canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Agradece imensamente a sua participação. Até mais.